Olá, bem-vindos! Hoje vamos falar sobre um tema cada vez mais urgente: como o Brasil se prepara e reage a desastres climáticos e socioambientais, e o papel do BNDES nesse cenário. Nossa convidada de hoje é Maria Fernanda Coelho, diretora de crédito digital para micro, pequenas e médias empresas e responsável também pela gestão do Fundo Rio Doce. Vamos entender como o banco atua na prevenção, na recuperação e no desenvolvimento sustentável das regiões afetadas por eventos extremos. Olá, Maria Fernanda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-la aqui. Olá, Eduardo, bom dia, prazer é nosso. Maria Fernanda, as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024, né, afetando praticamente todo o território gaúcho, foram um dos maiores desastres naturais da história do estado e também do país, né? Podemos dizer isso sem sombra de dúvidas. O governo federal, claro, né, montou um pacote de socorro ao estado que somou mais de 111 bilhões de reais. E qual foi o tamanho da ajuda do BNDES, né? E como o banco atuou para socorrer o estado naquela ocasião? De fato, todos ficamos muito estarrecidas com tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. De imediato, o governo federal, o presidente Lula, ele articulou a criação de uma secretaria especial com status de ministério, e nesse momento, então, o BNDES também foi chamado a atuar. Então, você viu naquele momento uma grande articulação dos diversos órgãos do governo federal, os ministérios, as instituições. E, no nosso caso, de imediato, nós, uma equipe, de forma inclusive voluntária, ela se deslocou para o Rio Grande do Sul, nós instalamos uma agência, o que é algo absolutamente inédito no BNDES, porque o BNDES não tem uma rede de agências, nós trabalhamos com as instituições financeiras parceiras e ficamos, então, por lá durante 5 semanas, num processo de atendimento, de orientação, de reuniões com as entidades representativas, associações, sindicatos, exatamente para orientar o que seria a atuação do BNDES. Foi no crédito emergencial. Então, nós tivemos, no âmbito do crédito emergencial, mais de 19 bilhões de reais, né, para um crédito, que seja para capital de giro, máquinas e equipamentos e investimentos para a reconstrução, porque muitas das empresas tiveram, inclusive, até que mudar de cidade, né, no Rio Grande do Sul para ter a sua logística recomeçada. Nós tivemos também uma interrupção dos pagamentos, o que se chama standstill, que foi exatamente a interrupção dos pagamentos que estavam em curso, possibilitando que essas empresas tivessem, então, um fôlego para essa retomada. E é importante dizer, nós tivemos todos os setores abrangidos por esse processo, ou seja, agricultura, comércio, serviço e indústrias. E também o Fundo Garantidor, né? O que nos possibilitou que, com esse Fundo Garantidor, nós tivéssemos mais de 8 mil operações acontecendo na região, porque, imagina, depois de uma crise daquela dimensão, qual era a garantia que o empresário poderia ofertar? Então, o Fundo Garantidor veio nesse momento, com atuação muito importante no Estado. Dos 497 municípios, nós tivemos presença com o crédito, ou com a interrupção de pagamentos, ou com o Fundo Garantidor, em 469 municípios. Então, a gente percebeu ali que foi um momento assim, de muita atuação mesmo, de muito fortalecimento de uma grande rede de solidariedade e atuação das instituições públicas. Tá certo. Agora, Maria Fernanda, é possível dimensionar os efeitos práticos disso tudo hoje? Olha, acho que mesmo durante o ano passado, em 2024, a gente percebeu que o PIB do Estado cresceu mais do que o PIB do Brasil. A estimativa é que o PIB no Rio Grande do Sul tenha crescido 4,9%, o PIB do Brasil 3,4%. Algumas ações, eu diria que foram muito emblemáticas. Nós tivemos, por exemplo, a retomada do aeroporto, porque o aeroporto, né, vimos as imagens, ele ficou completamente ali alagado, tinha uma expectativa dele só voltar em dezembro, em outubro ele recomeça
então retoma as suas operações com praticamente 70% da sua capacidade em dezembro, ou seja, pouco antes do Natal, que é um período muito importante ali para o turismo no estado. Nós tivemos, então, ele recuperado, nós tivemos as estradas, no nosso caso, né, do BNDES, recursos que foram dados para a RGE Sul, que é a empresa de eletrificação, para o terminal marítimo também, o Termasa. Então, você teve alguns investimentos que possibilitaram, então, que o Estado, de forma muito rápida, pudesse ter uma recuperação. Além, é claro, de toda a rede de proteção social que foi criada para as famílias, possibilitando, inclusive, que em tempo recorde elas pudessem ter moradias adequadas. Então, eu diria que esses dois dados, eles demonstram essa velocidade. Lembrando que o inverno desse ano, né, quem acompanhou as notícias no Rio Grande do Sul, ele foi dado como o melhor inverno, ou seja, a melhor época de turismo dos últimos 60 anos. Agora, por causa desses eventos extremos, né, esse exemplo do Rio Grande do Sul é bastante importante para isso, o BNDES criou uma nova área, né, voltada especificamente para esses eventos climáticos extremos. E como que isso está funcionando hoje na prática, Maria Fernanda? Esse evento do Rio Grande do Sul, ele nos trouxe um grande aprendizado, né, para todos nós, governo, instituições, todos. E o BNDES, o presidente Aloysio Mercadante, desde o ano passado, até no decorrer do processo, ele insistiu muito para que a gente tivesse, então, uma capacidade de resposta que, considerando esse aprendizado que houve com o Rio Grande do Sul, o outro dado que eu acho que é importante a gente dizer também, nós conseguimos ter uma velocidade 6 vezes maior na concessão do crédito no Rio Grande do Sul. Ou seja, tudo isso foi importante para que a gente pudesse pensar numa área de enfrentamento a eventos extremos. E aí, lembrando que os eventos extremos eles são climáticos e não climáticos. Então, a gente, nesse momento, né, tivemos também, em novembro do ano passado, o governo federal, considerando essa experiência da instituição, o acordo do Rio Doce, não é? Os quase 49,1 bilhões ficaram também sob nossa responsabilidade. Então, é criada uma área para a gestão do Fundo Rio Doce, ou seja, esses 49,1 bi, e nessa área também um departamento com foco no enfrentamento a eventos extremos. E é importante, Eduardo, que criada essa área onde você foi estruturar a atuação do Fundo Rio Doce, nós percebemos que tivemos agora, por exemplo, em 2025, a questão das tarifas, né, que os Estados Unidos, então precisamos também ter uma resposta muito rápida para esses fornecedores, para os exportadores, e o Plano Brasil Soberano é colocado de pé. Em menos de um mês, o BNDES, novamente, então, ele responde com toda a sua rede de agentes parceiros, os bancos públicos, bancos privados, bancos cooperativos, mais de 80 instituições parceiras, então, elas passam a também operar esse recurso do Brasil Soberano, praticamente 40 bilhões de reais, 30 bilhões, né, que vieram do Fundo de Infraestrutura, e também os 10 bilhões do BNDES. Então, essa criação desse departamento, e é claro que a gente espera que nada, né, volte a acontecer, especialmente numa magnitude como aquela, mas eles nos trazem uma tranquilidade em relação a temos agora toda uma esteira para que, havendo eventos, sejam climáticos ou não climáticos, o BNDES possa, de forma muito célere, responder ao que acontece, ou o que aconteceria. Tá certo. Agora também esse exemplo do Rio Grande do Sul, né, Maria Fernanda, deixou muito claro a importância, de cada município, do Brasil, ou no caso específico do Rio Grande do Sul, estar preparado para novas, ocasiões, né. E como que vocês no banco estão enxergando essa questão do financiamento aos municípios propriamente dito? Esse é um debate que o governo federal se debruça, o Congresso se debruça, né? Então, nós fazemos parte também, né? Atualmente presido a Associação Brasileira de Desenvolvimento, a ABDE, que congrega 35 instituições, 98% de todo o crédito aos municípios passa também pela ABDE, o BNDES hoje, então, tem a presidência dessa associação, e esse é um debate que nós vimos fazendo de forma, assim, bastante efetiva. Então, o desafio que está colocado é que termos para os municípios as condições para que eles possam, então, acessar recursos de investimentos, de financiamentos
que possibilite que eles organizem uma estrutura de enfrentamento a esses eventos extremos, seja do ponto de vista tecnológico, com sistemas adequados, sistemas de alarme, mas também com investimento na sua infraestrutura no município, parques, toda a drenagem, a infraestrutura mesmo das cidades, que possibilitem que, em havendo uma situação como essa, o município esteja melhor preparado. Há uma série de iniciativas que a BDE ela tem trabalhado no sentido de dialogar com o Congresso Nacional, com os órgãos de controle, com o Banco Central, possibilitando que, para que os municípios, então, possam ter uma margem, então, para que possam financiar essas soluções. Porque hoje, por exemplo, você tem uma série de municípios que não tem o CAPAG, não tem a condição para poder acessar e para poder ter esses créditos. Então, nós estamos num processo de negociação, sai muito mais barato se o município puder ter uma prevenção do que ter a resposta ao evento. E isso, vale para todas as regiões do país? Isso valeria para todo o Brasil, não é? Especialmente, então, para que você tenha isso, e a gente mapeou, nós temos um mapeamento, não é, dos principais municípios, situações de calamidade, sejam secas, enchentes, e eles possibilitaria que a gente tivesse, então, um momento diferente. O momento em que o Brasil hoje investe tanto, não é, na transição ecológica, a gente investe tanto na segurança das famílias, também possibilitar que, em casos como esse, o município possa responder de forma mais célere. Tá certo. Agora, Marcelo, você também já falou sobre a questão do Rio Doce, né, o fundo ali de 49 bilhões, voltado principalmente para questões de saúde, educação, assistência social. Agora, como que está funcionando isso na prática? Se puder esmiuçar um pouco mais, seria interessante aí para quem está nos acompanhando. Olha, o Fundo Rio Doce foi uma ação muito importante, né, um acordo judicial firmado, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e coube ao BNDES a gestão financeira do Fundo Rio Doce. É um acordo bastante amplo, 130 bilhões, nós ficamos com a responsabilidade de 49,1 bilhões de reais para os próximos 20 anos, são 16 ministérios vinculados, e o grande objetivo é a reparação integral dos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão. Nesse sentido, você terá, ao longo desse período, ações tanto de transferência de renda para as famílias afetadas, agricultores familiares, ribeirinhos, quilombolas, enfim, todas as famílias que foram afetadas diretamente por esse processo, mas também ações estruturantes de saneamento, habitação, a recuperação dos parques, na área da saúde, muito importante, tanto para cuidado, né, da saúde física como também da saúde mental. Então, o acordo foi firmado em novembro do ano passado, praticamente exatamente há um ano atrás. Esse fundo, então, ele foi criado, né, criado pelo BNDES. Existe uma governança muito clara. Você tem um Comitê Rio Doce com os 3 ministérios palacianos, a Casa Civil, a Secretaria-Geral da Presidência e a Secretaria de Relações Institucionais, que compõem essa governança do fundo. O BNDES tem direito à voz, e nós já começamos, então, um processo de liberação desses recursos. Né? Mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais já foram liberados num programa de transferência de renda, que é executado pela Caixa Econômica Federal, que está financiando, então, mais de 22 mil agricultores familiares e 16 mil pescadores artesanais. Então, essas pessoas já começaram a receber essa transferência de renda a partir de julho, e outras ações estão em curso, ações do Programa de Retomada Econômica, para que as famílias, então, possam, vamos dizer assim, definir, né, as suas novas atividades, caso não seja possível atuar, né, da forma como vinham atuando anteriormente. E isso engloba toda a extensão do rio, né, toda a extensão da bacia, até lá no litoral onde o Rio Doce deságua no Atlântico. O acordo, ele prevê recursos também, além desses 49 bilhões, recursos para o Estado de Minas Gerais, para o Estado do Espírito Santo. São 49 municípios beneficiados, sendo 38 em Minas Gerais e 11 no Espírito Santo. Além disso, o próprio sistema de justiça também tem uma atuação muito importante, não é, com recursos para fazer esse acompanhamento e esse monitoramento. Lembrando que, ao longo desses 20 anos, todas as ações elas vão ocorrer neste território, exatamente como você está dizendo. Ao longo, então,
do Rio Doce, aqueles praticamente 700 quilômetros, você vai ter uma série de iniciativas que vão, então, atender aquela população que ali habita. Agora, Maria Fernanda, quando a gente fala, claro, de emergência climática, né, tem um outro instrumento aí muito importante, que é o Fundo Clima, né, que também é gerido aí pelo banco, enfim, tem recursos aí que o banco também administra. Aí, dentro deste caso específico aí do Fundo Clima, esse é um instrumento, é uma ferramenta voltada principalmente para as grandes empresas, ou as pequenas, médias empresas também conseguem acessar os recursos do Fundo Clima? Olha, o Fundo Clima é uma solução estruturante que dá uma resposta bastante objetiva, não só às grandes empresas, mas também às pequenas, micro, pequenas e médias empresas. Como eu te falei inicialmente, o BNDES ele tem duas formas de se relacionar com as empresas. Você tem tanto o modelo direto, não é, que é justamente você falando as grandes empresas que elas acessam também o Fundo Clima, e nós temos um modelo indireto, que se dá por meio do relacionamento, né, são 80 instituições financeiras parceiras, que nos permitem cobrir mais de 93% do território nacional. Então, sim, as micro, pequenas e médias empresas podem acessar recursos, especialmente para a transição energética, mitigação de efeitos dos efeitos climáticos, enfim, para digitalização, ou seja, há uma série de programas para os quais elas poderão acessar. Ela já, de 2023 até agora, nós já tivemos cerca de 3 bilhões de reais que foram destinados às micro, pequenas e médias empresas. Tá, e isso, claro, também para todo o país, né? Todo o país, sim, sempre. A nossa atuação, ela sempre se dá, né, em todo o território nacional. Tem uma estratégia muito clara também do banco para as regiões Nordeste e Norte, para fomentar, então, que esses recursos também atendam. Lembrando que, por exemplo, na região da Amazônia, além do Fundo Clima, você tem também o Fundo Amazônia com atuação bastante intensa, junto às micro, pequenas e junto aos estados, aos municípios, e também destinado para uma série de iniciativas de cooperativas e associações. Certo. Agora, o BNDES, né, também é um grande financiador do agronegócio brasileiro, né? E claro, quando a gente fala de agronegócio, tem o outro lado da moeda, que são as queimadas, o desmatamento ilegal também. E aí, como que o banco, né, libera crédito para esse setor, se certificando de que esse dinheiro, de repente, não estará atrelado a essas questões de desmatamento ilegal, enfim, no dia a dia aí do agronegócio brasileiro? Sim, o BNDES ele tem assumido um protagonismo muito grande, tanto na Nova Indústria Brasil, quanto também para o agronegócio brasileiro, para a agricultura familiar, né? Nos planos safra, nesse ciclo agora do plano safra, somos responsáveis por 70 bilhões de reais, sendo 39 bilhões em recursos equalizados. E o tema que você traz é um tema que está dentro da estratégia do banco, uma estratégia de sustentabilidade, de inclusão, o tema do desmatamento ilegal e do enfrentamento a isso, e de que maneira nós podemos ter boas práticas que impeçam que quem fez algum tipo de desmatamento ilegal possa acessar crédito, foi firmado, então, com o MapBiomas em 2023, essa é um acordo, e nesse acordo prevê que todas as operações que recebem recursos do banco, elas são georreferenciadas, aquelas áreas que são informadas que receberão crédito, elas são georreferenciadas e a gente poderá, então, de antemão, antes da concessão, saber se houve algum tipo de desmatamento ilegal. Sendo identificado que houve esse desmatamento, imediatamente o produtor rural ou a empresa ela é notificada para ela apresentar a documentação necessária demonstrando que não houve, e se houve esse crédito, ele não será fornecido. Lembrando que o BNDES até vai além do Manual do Crédito Rural. Nós também, caso o produtor rural ou um CNPJ ou empresa, não sendo desmatamento naquela área, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, mas ele tem um indicativo de desmatamento em outro estado, ele também não poderá acessar recursos na área que ele está sendo objeto daquele crédito. Então, o MapBiomas ele se adequa muito bem a toda uma estratégia do BNDES, não é, de sustentabilidade. Ou seja, o banco realmente está preocupado com isso, né?
Essa tem sido, de fato, uma diretriz e uma estratégia empresarial que o banco tem adotado, e por isso, né, essa boa prática, inclusive, nós já ficamos sabendo que o próprio Banco Central ele pretende que essa boa prática seja disseminada para todas as demais instituições financeiras. Tá certo. Maria Fernanda, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Foi uma conversa, bastante interessante, né, sobre essa questão, climática e, claro, isso dentro do dia a dia aí do BNDES. Muito obrigado. Obrigada a você. Um abraço. Bom, gente, então é isso, ó. Fica claro, né, que prevenção, planejamento e recursos estruturados são fundamentais. O BNDES mostra que é possível transformar tragédias em aprendizado e ações concretas para o desenvolvimento sustentável. Agradecemos, portanto, mais uma vez a participação da Maria Fernanda Coelho e a todos que nos acompanharam nesta importante conversa sobre financiamento, questão climática, né, eventos extremos. Isso tudo realmente é muito importante para o Brasil estar aí cada vez mais preparado para a emergência climática que se impõe sobre o planeta, né? Fiquem bem, então. Até a próxima. Tchau.